escreveu que o Moisés viveu 40 anos no palácio, lá do faraó, pensando que era alguém. Depois ele viveu mais 40 anos lá em Midian, no deserto, pensando que não era ninguém. E depois ele viveu mais 40 anos no deserto da peregrinação, guiando o povo de Israel, mas sendo alguém em Deus. Então isso está dentro da parte do livro, né, da narrativa, que seria ainda dentro de um confronto com Faraó, né? Porque nós vamos ter agora Moisés e Arão juntos confrontando a Faraó. Nós temos todos os detalhes da biografia de Moisés, como ele fugiu para o deserto, como ele encontra a esposa dele, como ele encontra essa proteção ali na casa de Jetro, o sogro dele, e como ele vive esses 40 anos. Nós temos o chamado do Moisés, né, como ele encontra com Deus lá, ele vê a sarça ardente, ele tem esse encontro com Deus, Deus se revela a Moisés, né, Deus vai mostrar a Moisés quem ele é onde Deus vai usar a expressão eu sou, né, para Moisés, dando esse título para ele apresentar ao povo de Israel, mostrando quem realmente era Deus. Então Moisés tem esse primeiro encontro com Deus ali, e Deus mostrando que ele estaria respondendo ao clamor do povo, à aflição do povo. E é interessante aqui, né, que a resposta de Deus ao clamor do povo seria enviar Moisés. Moisés seria essa resposta ao clamor do povo. Nós temos nesse encontro com Deus, quando Moisés ali agora já não está seguro mais de quem ele era, ele já dá muitas desculpas para não ir, e até o final que Deus está colocando Arão junto com ele, e eles vão confrontar Faraó junto. Então nós temos todo esse momento que vai iniciar do confronto ao Faraó, né? E aí tem todo o início, quando eles se apresentam a Faraó, eles começam o confronto a Faraó, e depois já vem as 10 pragas. Lembra, nós estamos fazendo essa visão um pouco corrida, que é a visão panorâmica do livro, mas só para ter uma ideia como isso está estruturado, nós temos as 10 pragas. E as 10 pragas vão confrontar muito, ela vai abalar a crença dos egípcios, vai abalar a religião dos egípcios, porque cada uma dessas pragas está confrontando uma crença deles, está confrontando um Deus diretamente, a começar com o rio Nilo, que o rio Nilo era sagrado para eles. Então, ver essas águas do Nilo se transformando em sangue, vendo os peixes apodrecendo ali no Nilo, já era um confronto à crença deles. Então, cada uma dessas pragas, se você for olhar, é um confronto a um Deus, a uma crença dos egípcios. Isso vai mostrando o poder de Deus de vir e confrontar essa nação. Lembra que nós estamos falando da nação mais poderosa da época. Nós estamos para a maior potência da época. E nós vamos ver como Deus confronta essa nação no poder dele. E aqui vem algumas questões que se levantam. É sobre a dureza do coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. Foi Deus quem veio e endureceu mesmo o coração de Faraó. Faraó não teve escolha, Faraó não teve uma outra opção. Se nós olharmos cuidadosamente, nós vamos ver que até a 6ª praga foi por um ato voluntário do Faraó. Ele escolheu desobedecer. Ele foi desobedecendo a Deus, ele foi se opondo a Deus, ele foi se rebelando a uma ordem de Deus e ele se tornou obstinado. O coração dele foi ficando duro por um ato voluntário, uma escolha dele. E é só no capítulo 9, no versículo 22, só na 6ª praga que nós vemos uma intervenção divina. É como uma soberania de Deus vindo e diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Não sabemos exatamente de qual maneira. Então nós temos aqui
as duas coisas. Nós temos o ato voluntário, a escolha do faraó de desobedecer a Deus, foi vontade própria dele, rebelar-se contra Deus, se tornar obstinado contra Deus, em rebelião a uma ordem de Deus. E depois nós temos uma própria intervenção divina, ainda continuando o faraó com o coração duro, a soberania de Deus. Então tem todo esse confronto, todo esse relato, para ficar muito claro para os ouvintes depois, de que Deus agiu com mão poderosa para julgar o Egito. Não foi o povo se levantando, não foi pegando em armas, foi algo sobrenatural acontecendo. E isso é interessante a gente ver por todo o livro, a mão de Deus agindo de uma forma sobrenatural. Nós não podemos tirar Deus desta equação, né? E logo depois desses confrontos, nós poderíamos olhar no livro que já seria os acontecimentos dessa saída triunfal do povo. O Egito fica arrasado depois das 10 pragas. O Egito está destruído. Economicamente agora está falido com tudo que aconteceu. Está emocionalmente, está na crença, na religião, ele foi destruído, está assolado essa nação. É interessante para aqueles que já assistiram o filme O Príncipe do Egito, aquela animação, o desenho, é interessante. Minha filha, quando era pequena, assistiu várias vezes, naquela fase que a criança ainda gosta de mais uma vez e repetir. Assistiu várias vezes O Príncipe do Egito e muitas vezes eu tive que assistir com minha filha. E uma das partes que eu gosto muito é no final, já indo para o final, quando o povo está deixando o Egito. Na animação tem aquela cena do soldado desolado, deixando a lança cair, tirando ali o turbante que tinha, jogando aquela desolação de tudo que tinha acontecido debaixo da poderosa mão de Deus. E nós temos todo esse relato da alegria do povo saindo, indo em direção ao Mar Vermelho. Então nós temos essa parte na narrativa do livro agora, que ainda está debaixo da primeira divisão, que é saindo do Egito, ou o tempo da escravidão no Egito, mas é a saída triunfal do povo. E aqui acontece algo interessante, que nós temos a primeira Páscoa instituída, né? Capítulo 12, nós vamos ter todos os detalhes desse ritual, dessa cerimônia que Deus estava instituindo para a nação fazer antes da saída do Egito. E são vários detalhes que Deus coloca ali para separar o cordeiro. O cordeiro deveria ser separado no 10º dia, deveria ficar em observação, ser morto no 14º dia, no crepúsculo da tarde. Tinha toda uma simbologia em cima disso. Eles deveriam pegar o sangue do animal, passar no portal, na verga das portas, e naquela noite a promessa de Deus, a palavra de Deus é de que haveria morte de todos os primogênitos da terra do Egito. Desde o faraó até o escravo, até o que estava na cadeia, o primogênito seria morto à meia-noite. E todo aquele que estivesse dentro de casa, com o sangue do cordeiro na verga das portas, seria protegido. Isso é a Páscoa, ou a passagem. Muitos de nós só pensamos nisso, a Páscoa como passagem, como libertação, mas no inglês dá até a ideia melhor, que é o Passover, que seria, ele iria vir e passar sobre. Então, quando a morte viesse, o julgamento viesse sobre os primogênitos, a casa que tivesse o sangue no portal, na verga, então a Páscoa iria passar sobre aquela casa. A praga, a morte não viria sobre aquela casa. Estavam protegidos. E eles deveriam celebrar isso, os detalhes estão no capítulo 12, prontos para a viagem, sandália no pé, cajado na mão. Era atitude de fé de que chegou o dia, é o momento da liberdade, é o momento que a jornada se inicia. E isso deveria ser ensinado para gerações futuras. O capítulo 12 vai dizer isso vai ser ensinado
para suas crianças. Até diz, quando o seu filho te perguntar que rito é esse, então você deve ensiná-lo sobre a Páscoa. Abrindo um parênteses para aplicarmos hoje, é um grande momento para ensinarmos os nossos filhos. Se os nossos filhos entenderam um pouco sobre o sacrifício do cordeiro e perguntam, mas que rito é esse? Por que se faria isso? Então podemos explicar em detalhes o porquê da Páscoa. Né? Não é aquela hoje só de voltar para os ovos de chocolate, o coelhinho da Páscoa, mas nós temos aqui a Páscoa instituída e o significado. E se queremos até abrir uma aplicação, o Paulo mesmo já aplica isso. É interessante como os escritores do Novo Testamento interpretam o Antigo e trazem uma aplicação sobre isso. Né? Como vimos o Pedro usando esse mesmo texto, nação santa, reino de sacerdotes para a igreja, nós temos em 1 Coríntios, capítulo 5, 7, o Paulo está dizendo que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal que foi imolado. É interessante ver então que Jesus veio, ele cumpriu todos os detalhes da Páscoa, personificando como o Cordeiro. Ele foi preso, ele foi sem defeito, ele ficou em observação. O tempo que ele ficou em observação, não acharam defeito nele. Essa era a ideia da Páscoa, né? O cordeiro preso no 10º dia, ficava em observação para ver se não tinha defeito, se não estava doente, se não aparecia nenhuma febre. Então, foi atestado, está puro, então pode ser o cordeiro pascal. Jesus passou por isso, né? Ele foi observado, foi pelos sacerdotes, então foram os líderes religiosos, foi os líderes da nação, político da época, como Herodes, como Pilatos, e puderam dizer, olha, nós não conseguimos ver culpa nenhuma. Então o cordeiro estava liberado para ser o cordeiro pascal. Jesus cumpriu isso em detalhe. Então a Bíblia mesmo está nos dizendo, ele foi o nosso cordeiro pascal. Então nós podemos aplicar isso hoje. A nação naquela época, no momento da Páscoa, não tinha todos esses detalhes de Jesus como um cordeiro pascal, porque isso já estava na frente. Mas eles estavam vivenciando isso. Mas nós podemos olhar hoje e fazer essa aplicação para nossas vidas. Então com a Páscoa, eles estão fazendo toda essa cerimônia. Era uma festa para ser celebrada de geração em geração, mesmo depois de conquistar a terra de Canaã, deveria ser celebrada para relembrar a mão poderosa de Deus, de como Deus libertou o povo do Egito. E aí, dentro dessa saída triunfal, logo após a Páscoa, nós temos o êxodo propriamente dito, né? Eles saem do Egito. Então nós temos ali essa maior potência do mundo na época, que era o Egito, sendo julgada, arrasada, desolada pela potente mão de Deus, e o povo saindo, não de mãos vazias. O Deus mesmo falou isso para Moisés, orienta o povo a pedir do seu vizinho, né, ouro, prata, e eles não saíram de mãos vazias, eles despojaram toda a nação do Egito. E o povo entregou voluntariamente, porque eles já não aguentavam mais de olhar, por causa da obstinação de Faraó, todo o julgamento sobre a terra. E a última agora, que foi perder todo o filho primogênito na nação toda. Então eles estavam praticamente empurrando a nação de Israel, dizendo, sai logo, nos deixe livre de todo esse julgamento. Então nós temos essa saída triunfal deles e vamos chegar diante do mar Vermelho. Nós temos o caminho e aí nós temos essa travessia do Mar Vermelho. Nós temos as rotas tradicionais, normalmente aceitas. Essa aqui até as Bíblias têm como mapa no final, as rotas do povo de Israel. E eu estou propondo uma rota alternativa. Você vai ter alguns slides que você tem como material de apoio, você pode acessar lá e olhar. É uma rota um pouco contestada, ela foi defendida por um americano, ele já faleceu, né? O nome dele era Ron White, e por não ser um arqueólogo de formação, ele era um adventista, muita gente não dá crédito, ele tentou outras descobertas, como a Arca de Noé, a própria Arca da Aliança, mas essa rota é muito interessante, a forma como ele observa. Então eu gostaria que você desse uma olhada lá, tirasse as suas conclusões. Nós não vamos
ter essa certeza de qual foi a rota que eles usaram. O fato é que se você aceita essa rota alternativa, que para mim faz muito sentido, até o Monte de Sinai, onde o povo vai hoje, você tem que mudar ele de lugar, né? O povo visita como turismo, hoje o Sinai está no Egito. Mas se nós aceitarmos essa rota, o Monte Sinai estaria então na Arábia Saudita. E até aí podemos confirmar com o Novo Testamento, porque em Gálatas Paulo diz que o Sinai está na Arábia. Mas isso são informações, você pode ir e tirar suas próprias conclusões e ver qual é o desenvolvimento dentro dessa rota da travessia do Mar Vermelho. Agora, o que nós não podemos perder é que o Mar Vermelho também foi uma ação sobrenatural de Deus de abrir esse mar e realizar um milagre. Na minha escola de estudos bíblicos, um colega tentando mostrar cientificamente como isso aconteceu, ele me disse, mas Paulo, você acredita que isso aconteceu? Como está lá no desenho do príncipe do Egito, as águas se abriram de um lado para o outro, e o tubarão ali, o peixe veio, como estava num aquário naquela parede e voltou. Aí eu olhei e falei, eu acredito exatamente dessa maneira, porque é a mão de Deus, nós não podemos tirar a mão de Deus dessa equação. E talvez tenha uma história que você já conhece, que é a história daquela senhora que numa fé simples, ela acreditava realmente que o mar abriu, o povo atravessou em pé enxuto, como está ali na Bíblia. E um professor estava tentando provar para ela que isso não aconteceu. E a teoria dele era provar cientificamente que em um dado momento do ano, a maré do Mar Vermelho estava tão baixa que podia atravessar o mar com alguns centímetros de água, assim pelo tornozelo, não chegava nem no joelho. Então ele trouxe dados, ele explicou, e quando ele terminou a explicação, essa senhora começou a louvar a Deus e dar glória a Deus. E ele falou, por que a senhora está louvando a Deus? Eu acabei de provar que não houve milagre, o mar não foi aberto. Ela falou, não, eu estou louvando a Deus, como ele foi poderoso de afogar todo o exército de Faraó e seus cavalos em tão pouca água, numa água tão rasa. Então ele conseguia ver o milagre de Deus acontecendo ali. Então nós não podemos tirar Deus da equação. Se nós tirarmos Deus aqui do livro, vai ficar só um livro, uma narrativa, e não é isso. Deus está aqui, nós temos que focar a mão poderosa dele realizando esses milagres para o povo. E esse registro vai ficar para a posteridade.